É inegável que há na opinião pública uma espécie de sentimento de vingança, né? Como Não. gostaria de ver as pessoas... Não, isso é a opinião das redações, né? É o velho Pedro I, Pedro opinião II. publicada, não é opinião pública. Você conhecia a piada famosa do Pedro II? Não. Diz que uma vez um acólito entrou correndo no gabinete do imperador e disse: Imperador, a opinião pública está contra nós. Não, é a opinião das redações. Eu nunca esqueço isso. A opinião pública é outra coisa. A opinião pública não está querendo linchamento de ninguém. E dia 15 de novembro foi um dia triste. É o segundo linchamento da história. O primeiro foi do Império e o segundo foi da execução dessa pena. O advogado Celso Bandeira de Mello acusou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, de maldade por ter mandado prender o deputado José Genuíno na cadeia. Não podia. Apesar do estado de saúde dele. O senhor acha que foi maldade ou foi um descuido? Não pode haver descuido de uma autoridade superior da República. Ele é presidente de um poder da República. Não podia ter descuido. Ele devia ter mandado fazer primeiro exame, porque era fato público e notório que o Genuíno está doente e que passou muito mal e quase morreu em função de uma operação cardíaca. O que teria acontecido se tivesse acontecido um fato mais grave? Primeiro, dano moral. E depois, eu acho que caberia impeachment contra o presidente do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que isso ainda é um risco que ele corre? Imagino que alguém poderá fazer isso. Nunca houve um impeachment contra o presidente do Tribunal, do Supremo Tribunal. Mas pode, pela Constituição. Mas você acha que há bases legais para se requerer esse impeachment? Eu creio que o bom senso é próprio do brasileiro. E o brasileiro sabe que não se deve levar às últimas consequências para que não haja conflito entre as instituições. Mas que há base, há. E o julgamento em si? Muita gente reclama que a justiça brasileira prevê muitas instâncias recursais, que você pode protelar o trânsito em julgado durante anos a fio se você tiver como pagar bons advogados. O julgamento em si começa com uma grande ironia. Eu sempre disse às pessoas que o grande erro é o fórum privilegiado, porque todo julgamento é feito num único tribunal. E os petistas, todos eles alguns muito até vaidosos do poder, acharam ótimo que ia para o Supremo Tribunal Federal. E foi um erro, porque só houve uma instância e isso criou um grande problema para todos eles. Senão eles estariam ainda em primeira instância, estariam ainda recorrendo. Ia demorar 8 anos, ia demorar 16. Exatamente, e seria em tribunais diferentes, porque cada um tinha seu domicílio em um estado diferente. Então, erraram na vaidade. E creio que o Supremo deu uma demonstração de coragem também. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que mudou de tal forma a doutrina penal brasileira, que eu não conheço profundamente, que me deixa muito preocupada. Há uma insegurança jurídica. O senhor pode explicar um pouquinho melhor qual a insegurança que esse julgamento gerou? Pessoas que não têm nenhuma prova física contra eles, por mero indício, foram condenadas. Por exemplo? O Zé Dirceu. É o tal do domínio do fato. É um perigo. Eu já disse o alemão que os brasileiros estão aplicando mal a doutrina alemã. O alemão que criou a doutrina. O alemão que criou. Portanto, deve ter alguma coisa errada aí. Eu acho que houve um exagero por parte do Supremo e particularmente do relator nesse caso. Quer dizer, a presunção de que a pessoa que detém o poder... Eu sempre faço uma ironia nesse caso. Eu compro uma passagem de avião, vou lá para dentro do avião, me amarro, o comandante faz com que o avião caia. Eu sou culpado porque eu escolhi aquele comandante. É o domínio do fato. Eu devia saber que o comandante era maluco. A ideia é que, por ser um ministro, por ser um poderoso, ele saberia tudo que os seus subordinados estariam fazendo. Não sabe. E mesmo que ele pode até ter ouvido falar, vai saber tudo, eu creio muito complicado. É pensar que a máquina pública é muito simples, que as pessoas têm domínio total da máquina. Não tem. O senhor disse que isso gera uma insegurança jurídica. Insegurança para quem? Para todos nós. Amanhã eu posso dizer que eu estive na TV, na rede TV com o Roberto, e isso é perigoso, porque o Roberto é um homem perigoso. E aí? Domínio do fato? Loucura. Espero que nesse caso não. Eu imagino que não, espero que não também, mas é uma loucura. Encontrou fulano, e aí? Não, eu creio que ele terminou da sua parte mais essencial muito antes das eleições. E essas figuras, particularmente os mais simbólicos, ainda se tornam um pouco figuras emblemáticas da luta. Sei. O senhor acha que o Genuíno, por exemplo, pode virar um mártir? Vai virar um Tiradentes.
não tenha dúvida, faz parte da cultura brasileira.